das infecções ginecológicas. O outro abraço vai para os que sintonizaram a Rádio Morena nesta altura. Nossa frequência é 97,5. Estamos nas ondas modeladas. Obrigado. Que bom, obrigado. Os meus parabéns, estou a parabenizar as mulheres, né, da forma que estão a acolher os nossos serviços, né, porque hoje a medicina preventiva, a medicina natural já não é um tabu. Então, o pessoal cada vez mais está a acreditar por causa dos resultados. Razão pela qual hoje escolhemos as infecções ginecológicas. Sim, nós, quando estamos a falar de um fórum ginecológico, né, estamos a falar aquelas infecções ou as doenças que podem acometer o útero, os ovários, as trompas, a vagina, né, e para além da prevenção e do tratamento, né, dos problemas aqui relacionados. Tem sido muito frequente nesta altura, né, as doenças ligadas a estes órgãos, né, e nós vamos, na nossa caminhada, falar já das causas, né? Mas daquelas que são mais diagnosticadas, nós vamos falar das infecções sexualmente transmissíveis, né? Vamos falar de miomas uterinos, vamos falar das endometrioses, né? Dos cistos ovarianos, né? Câncer ginecológico, como colo do útero, dos ovários, né? E outras doenças relacionadas ao aparelho do sistema reprodutor feminino. Então, quer dizer, dentre, né, as doenças ginecológicas, essas são aquelas as mais frequentes, né? São as mais comuns, né? E nós também estamos aqui para aconselhar, por exemplo, os contraceptivos, né? Também vamos falar da saúde mamária, né? Vamos dar algumas orientações que nós dissemos que a melhor e a maior cura é pela prevenção, né? É um grande erro, né, quando escolhemos, né, o profissional de saúde quando o problema já está presente, né? Hoje, por exemplo, esta semana, apareceu um caso, né, de mioma gigante, né? Mas essas questões são preveníveis, né? Não podemos chegar até que o problema chegue aos extremos, né? Uma vez que o problema chega aos extremos, mesmo a intervenção, né, pode ser duradoura e o sofrimento de quem nos procura também é maior. Mas, além das infecções mais comuns, existem outras que podem comprometer a saúde ginecológica da mulher também? Sim, existe, né? Quer dizer, todas as doenças que acometem, né, o útero, os ovários, as trompas, né, a vagina, né? Então, essas são do foro ginecológico, né? Mas é vasta, né? Quer dizer, dos problemas que mais encontramos, né? São muito frequentes esses problemas. Então, razão pela qual, se o acompanhamento, né, for inadequado, né? Então, ali pode haver problemas sérios, né? E muitas das vezes esses problemas são irreversíveis, né? Daí a questão da prevenção sempre sendo o melhor conselho que se pode dar. A prevenção está em primeiro lugar. E nós sempre dissemos, aqueles que sobrevivem, né? Aqueles que vivem na natureza, não são os fortes, são os flexíveis, né? Nós estamos a ver quando a tempestade bate, né? Aquelas árvores gigantes, né, que não são flexíveis, encontramos na estrada, né? Mas aquele um pequeno arbusto que logo a árvore ao vir, né? Logo as tempestades a vir, eles começam a ser flexíveis, né? Então elas mantêm. Nós também somos assim, né? Que nós, quando, né, aceitamos o conselho dos outros, né, conselho dos profissionais, caminhamos da melhor forma possível, né? Então estaremos a nos cuidar bem, mesmo as invasões são preveníveis. Tá? É mais ou menos nesse contexto. Dentre as situações que mais, né, vamos falar agora das causas, né? As causas são várias, né? Mas das causas mais frequentes, vamos falar da alimentação, né? Hoje é mais fácil cruzar com um alimento industrializado do que o natural, né? Começar pelos sintomas.
Ok, sintoma das infecções ginecológicas, né? A sintomatologia é várias, né? Mas tem aquelas que logo que o paciente sentir, então vamos dizer que está perante. Há algumas mais comuns, né? Sim, vamos falar do corrimento vaginal anormal, tá bem? Normalmente pode ser seguido com dor ou odor, né? Pode ser é cheiro, né? Mau cheiro, né? Porque a vagina tem um cheiro característico, normal, né? Sui generis, né? Não assim muito irritante, né? E nessas características poderemos notar cheiro assim, mal, peixe podre, ovo podre, né? Assim, algo desconfortável, tá bem? E ali pode seguir coceira, né? Porque esta área é sensível, né? E normalmente quem está cometido com este problema, nós podemos dar conta que ela sempre coloca o dedinho, né? Sobre a roupa interior, para arranjar um jeito ali, para ver se consegue... Uma das causas dos sintomas também são as coceiras. Sim, coceira, sim, irritação, né? E nós quando falamos de infecções, parece que é um termo bonito, né? São feridas. São feridas que poderão estar nessas áreas, né? E normalmente uma ferida, né, dá um grande desconforto. Dali a coceira, a irritação, né? A vermelhidão, né? Dores durante a atividade sexual, né, é uma das características, né, dor a urinar e dor pélvica, né, o paciente poderá sentir sempre, sim, dores lombar, sim, dores na região pélvica, né, dores aqui sobre as costas, né, e às vezes podem minimizar, né, o bebê pode vir me pisar, né, por isso é que nós dissemos as doenças existem várias. Há muitas vezes nós falamos com senhoras que entendem que uma massagem sobre o peso nas costas pode aliviar. Quando afinal de contas não é aconselhável, porque é uma sintomatologia, uma doença à vista. Tudo tem que ser tratado com profissionalismo, né? Porque nós quando usamos a adaptação, né, é ali onde o problema avança, né? Enquanto o problema não for resolvido, né? Então o problema terá sempre continuidade. E nós dissemos que esses problemas deixam lesão, né? E a maioria dos pacientes que aparecem é infertilidade, né? Há muito problema ligados à infertilidade, né? Quase perdi a conta, né, durante a semana, né? Só mesmo diariamente estávamos acima de 10, 15 casos, só falando de infertilidade. Mas quando se registra esse número, quer dizer que a preocupação de cura é maior que a prevenção? Sim, todas as doenças, né? Quer dizer, nós não deveríamos adotar o método, né, de curar quando estamos presentes, quando o problema está presente. Ou simplesmente não devemos cavar a cacimba, né? Não devemos comer a pena. Exato. Quando bebemos água com sede, quer dizer que o organismo está desidratado, já está a sofrer. Quando comemos, quando temos fome, quer dizer que o organismo já está a pedir. Então, nessa conformidade, assim sendo, quando tem essa sintomatologia, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um profissional. O normal, toda mulher, né, não deveria esperar a sintomatologia, né, porque a mulher... Aquela rotina de fazer os exames. Sim. Qual é o conselho para isso? A melhor prevenção é pelos exames. A melhor prevenção é pela alimentação. A melhor prevenção é manter o psicológico, né? Porque normalmente quando há estresse, há insônia, há ansiedade, também influencia. Nós quando estamos a falar alguém a sofrer de estresse, quais são os órgãos? É o coração e o cérebro. O coração bombeia o sangue, né? Enquanto que o cérebro, ele monitoriza, né? Coordena os órgãos, né? Por exemplo, se não houver uma coordenação aqui, o companheiro aqui na rádio, vocês todos podem entrar no mesmo horário, né? Ou então todos faltarem no mesmo horário, é a mesma coisa. Qual é a função do coração? É bombear o sangue em todos os órgãos. Estamos a dizer que o útero, os ovários, as trompas, né? E mesmo o próprio canal vaginal, não haverá irrigação.
Então, praticamente, quem está com problema de estresse, né, este tem todos os problemas de saúde. Doutor, falamos também que há vários tipos de infecções ginecológicas. Sim, existem vários tipos de infecções ginecológicas. Mas antes de irmos para os tipos, né, quero reforçar que estamos em Luanda, estamos no Sumbe, estamos cá em Benguela. Né? Então, 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 993 ou 957 044 161. Olha, nós trabalhamos todos os dias, felizmente, né? De segunda a sexta, das 7 às 17. Aos sábados, vamos até 16. Domingo e feriado, trabalhamos até às 14. Já vamos falar sobre os tipos comuns de infecções ginecológicas, doutor, mas antes, diga só, o suco não previne? Previne. Os sucos têm um papel muito importante. Né? Nós já dissemos que eles devem ser consumidos 6, né? 12 por 6 ou 6 por 12. Né? Pega pelo menos durante 12 dias, descansa 6, né? Depois descansa 6, pega mais os... Doutor, houve muita adesão por causa da doença, daí a razão também do nosso tema de hoje. Então, acho que as pessoas que foram ao centro de Manuel, se foram aconselhadas a tomar o suco, vamos ficar a saber que vai se reduzir o número de mulheres com essa patologia. Sim, nós começamos com o suco de desintoxicação, né? Porque hoje quase todo mundo tem o organismo intoxicado, né? Conforme eu referi, né? Aqui mesmo, fazendo uma experiência pela rua, né? Tem a batata doce, tem um hambúrguer. Acredito que a Maria poderá ir no hambúrguer. Então, nós hoje quase o organismo está intoxicado. Para além de escolher os alimentos saudáveis, né? Também tem a ver com a fonte onde sai o alimento. Né? Nós já dissemos, o camponês hoje, em vez de colher um caleluia, prefere colher um caminhão e ele tem que usar aditivos. Ou simplesmente, para nós termos confiança daquilo que estamos a consumir, né? Todo mundo deveria ter aí uma horta, né? Mas nós dependemos do 4, né? Da praça. Então, razão pela qual sempre dissemos que até provarmos o contrário, todo mundo está. Até provarmos o contrário, todo mundo está. Doutor, então vamos com infecções ginecológicas. Vamos falar de uma vaginose bacteriana. Né? Esse é causado por um desequilíbrio da flora vaginal. Normalmente, o canal vaginal alberga fungos. Né? Os fungos vivem ali, são fungos que protegem a saúde da mulher. Normalmente, o agente invasor, quando entra para ali, né? Então esses fungos têm a característica de expelir, né? Porque ela faz uma autolimpeza. Né? Mas, infelizmente, né? Alguns líquidos, né? Sabão agressivos, né? Nós já cruzamos com pacientes que dizem, às vezes, podem introduzir ali o metronidazol que usam como anticonceptivo, né? Que não é... Não é... Tudo tem que ser com profissionalismo, companheiro, né? Porque tudo tem causas, ou causas positivas, ou causas... A forma correta também da higienização? Sim. Mesmo os pensos que se usam, é sempre bom ver, né, as datas de caducidade, né? Porque traz aí um germicida, né? Então, quer dizer, tudo tem as suas causas, né? E nesse caso, se houver uma incompatibilidade, esses fungos morrem, né? Sofrem, morrem. Ao morrerem, depois eles estarão em forma de pus, né? Poderão provocar mais infecções. Também, essa infecção começa né, no canal vaginal, sobe para o útero, não é tratado para as trombas e pode chegar para os ovários. Então, N e N problemas. A outra questão está ligada às cândidas, né? As candidiase, né? Também um tipo de fungos, né? Quando houver, quando a área vaginal também estiver vulnerável, né? Não houver um bom tratamento, conforme referiu, né? A higiene íntima, né? Então também pode haver influência, né? Ou mesmo ser infectado também com as próprias cândidas, né? E normalmente dá um grande desconforto na saúde da mulher.
Também vamos falar de alguns tipos de protozoários, né, que são a tricomoniase, né? Mas esse aqui é transmitido sexualmente. Então, dali devemos redobrar, né, os esforços, a fidelidade, né? Ali deve funcionar, né? Então, N e N problemas são provocados. E, normalmente, quando estamos a falar do sistema reprodutor feminino, nós também podemos associar ao trato urinário. Né? Nós até referimos que 50% de mulheres sofrem com problemas de infecções urinárias. Né? Por causa da localização anatômica, o ano e a vagina está próximo, um pequeno descuido, né? Uma higienização inadequada, né? Pode-se tirar as bactérias do ano, né? E levar para as vias. Esta parte, doutor, é importante porque tem sido causa de muitas discussões em casa. Muitas das vezes leva-se a infidelidade a quem não tem, por causa desse conhecimento. Ou o homem fica com infecção urinária por culpa da mulher. Não, mas olha, nós. Quando estamos a tratar disso, é mesmo para o casal ter conhecimento das situações que ocorrem, sobretudo na questão íntima. O casal deve estar mais unido do que nunca, né? Por isso chama-se casal. Duas pessoas é apenas um. Deve estar o mais unido possível. Muitas das... Já não basta saber que, por exemplo, o homem é infiel. Basta que a mulher tenha uma infecção urinária, é olhar sempre já para o rapaz. Sempre aconselhamos. Aqui não pode dizer quem trouxe o X ou quem trouxe o A, né? Mas o importante é tratar a infecção, né? E arranjar formas para essa infecção não voltar mais. Porque essa infecção estraga os órgãos. Né? O termo, vamos, sim. Tanto do homem como da mulher. Sim, tanto do homem como da mulher. Né? Porque os homens também acolheram os nossos serviços, né? Mas a maior parte são as mulheres. E estou a parabenizar, né? Os problemas têm que ser preventivos, têm que ser tratados no princípio. E nós vimos aqui N e N causas, né? Nós podemos ficar aqui toda tarde só falar das causas, podemos não terminar, né? Vamos falar das doenças da inflamação pélvica, né? A pelve é o osso, né? Vamos dizer a bacia, né? Normalmente... É uma infecção grave já no caso. Sim, essa... inflamação pélvica, né? Essa pelve protege o útero, as trombas e os ovários. Também causar interrupções da gravidez. Sim, tudo que nós estamos a tratar aqui, né, provoca infertilidade, interrupções da gravidez, infertilidade. Normalmente, nós devemos estar a viver num ambiente saudável, né? Se tiver num ambiente impróprio, né, nos sentimos desconfortáveis. É a mesma coisa, o bebê, né, normalmente... nos óvulos, né? Nos ovários são produzidos os óvulos, né? Normalmente cruzam com o espermatozoide, né? E normalmente esse processo acontece nas trompas de falópio, né? Infelizmente, né, se essas infecções forem frequentes, né, conforme dissemos, se a infecção for a nível das trompas, que é um problema muito frequente, que já recebemos mais de 5 casos, né? Então ali pode haver uma inflamação nas trombas. O óvulo é fecundado, mas se instala aqui. Aquilo que nós chamamos de gravidez ectópica. Né? Felizmente, sempre digo, os problemas de esterilidade são poucos. Não estou a dizer que não existe causas de esterilidade, mas felizmente são poucos. A maioria dos casos que existem é infertilidade. A esterilidade é a extinção, né? Sem nenhuma probabilidade, né, de algum dia ter filhos. Infertilidade é a diminuição. Né? Mas a mulher tem que conhecer o seu órgão, tem que conhecer o seu organismo, né? E normalmente, quando é que veio a primeira menstruação, que é a menarca, 12 aos 16 anos, e quando é que termina, que é a menopausa, né? Dos 40 aos 53 anos, né? E tem que saber o seu comportamento do organismo, tem que saber se tem alguns caroços mamários, né? Se tem alguma inflamação, né? Conforme disse, fiquei muito triste, né? Por cruzar, né? Com uma mamã que ainda nos apresentou um câncer, um quisto gigante, um mioma gigante, né? Sim, 43 anos, nunca teve filhos, se calhar por isso é que nunca foi detectada, né? Se calhar
né, se calhar, acredito que procurou poucas vezes os serviços de saúde, né? Que os serviços de saúde, por isso é que existem e devem ser procurados, né? Até provar que estamos saudáveis. Porque enquanto não procurar, se calhar pode ter aí um outro problema. A outra questão, vamos falar da vulvovaginite, né? Conforme estava a dizer, a vulva, né, e a vagina pode estar comprometido, né? N e N infecções também podem acometer, principalmente as bactérias, né? Também vamos falar das infecções pós-partos, né? Então, são situações que nós trouxemos aqui, né, e que merecem um cuidado especial, né? E a atenção das mulheres. Nós homens podemos ter conhecimento e ajudar as nossas parceiras a terem alguma cautela. Um grande abraço vai para os papás, né? Vou dizer para a doutora que está parabenizar as mulheres, mas não vou deixar de parabenizar os papás. Mas o que é que acontece conosco? Né? O papai também são papá, conosco, digo eu, né? Eles vêm à consulta, mas para vir à consulta tem que ser com muita luta, né? E muitas das mamás estão a ser acompanhadas sozinhas, né? Porque o papai afirma que ele não está doente, que ele está bem, né? Mas as doenças... Eu acabei de explicar há pouco tempo, né? É importante o casal conversa para ninguém estar a culpabilizar o outro. Sim, o casal tem que estar em harmonia. Normalmente, quando se casam, né? As pessoas quando se casam é por amor, né? Normalmente, só aqueles que têm amor é que se casam. E aqueles que têm amor, então deve ter uma partilha, deve ter uma conversa aberta, né? E quando tem aqueles puxa-puxas, né? Que não há uma boa colaboração, não há uma boa coordenação, né? Também pode pôr em causa a evolução da paciente. Sim, as doenças do foro ginecológicos, né? Conforme nós vimos pela sintomatologia, né? Normalmente, o tratamento indispensavelmente seria para os casais, né? Que pode haver uma resistência, né? Tratamos apenas, né? A mulher, tratamos a mulher, mas não tratamos o homem. Exato. Também há casos que a mulher também resistente. Também tratamos o homem, a mulher não quer ser tratada. Então, este fica esterilizado, né? Aquelas bactérias não poderão conviver com ele. Mas naquela questão do coito, né, das atividades sexuais, né, então volta a renascer. Problemas em cima dos problemas. E nós dissemos que um problema de 3 a 6 meses é crônico. E quando ficar um ano, né, esse começa já a dar consequências. E consequências essas que a maioria nos procura é por causa da infertilidade. A gente vê que muitas são as pessoas que sentem alergia no sêmen. Sim, sim. Há muitos, sim, sim. Porque, olha, eu sempre digo, é uma dádiva, é uma oferta que Deus nos deu, né? Por isso é que existe patrimônio, por isso é que existem casamentos, né? Se nós vamos na lógica, casamentos é mesmo... Olha... O matrimônio é para ter alegria, uma das vezes a jornalista já disse, olha, o doutor quando fala, né, fala sempre desta área, mas eu tenho que falar, porque é aquilo que está com a sociedade. Né? Eu não posso falar algo, né, que não está relacionado à sociedade. Né? Eu, por exemplo, deveria trazer um outro tema que havia preparado. Mas como a maioria dos problemas, né, que apareceram no centro está ligado com a saúde da mulher, né? E hoje digo que as mulheres estão de parabéns, né? Porque antigamente era difícil a mulher dizer, doutor, estou com frigidez. Era difícil. Mas nós atendemos casos ligados à frigidez. Né? Só para reforçar aqui os contactos e a localização. Estamos em Luanda, em Benguela e no Sumbe. Né? Cá em Benguela, nas imediações do Hospital Geral, né? Antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Né? Dentro do jardim tem a lanchonete e o campo de tênis. Nós estamos aí frente a frente com o campo de tênis. Temos o 923 39 49 80. 923 39 49 80. Ou 957 04 41 61. Só para fazer aqui o debate para os nossos ouvintes, só agora nos
passos, que tem que ser a responsabilidade do Centro Emanuel. Agora já tivemos a conferência e hoje estamos a falar sobre as instituições de defesa ecológica. E o Dr. Oscar trouxe esse tema hoje, que foi exatamente escolhido por ele para dar de brinde também. Escolhido por mim e escolhido por pacientes, né? Porque para mim eu começo a ser guiado pelos pacientes, né? Quer dizer, aqueles pacientes que visitam os nossos serviços, né? E outros que não visitaram, né? Então eu começo a me encaixar, né? Se aqui os que nos visitaram, né? É menopausa precoce ou retardada, né? Ou vamos falar de uma frigidez, miomas, quistos, né? Então quer dizer que alguns que não nos visitaram também tiveram este problema de chegar. Agora vão chegar, né? Digamos que agora vão chegar, porque já estamos a dizer que as doenças não devem ser tratadas quando estão presentes, né? Elas devem ser tratadas, né, com uma visita ao profissional de saúde de forma regular, né, para detectar, né, agravamento dos problemas de forma antecipada. Olha, para relembrar, os nossos cientistas incansavelmente, né? O companheiro se dar conta, os produtos todos que estão aqui, que nós não vamos conseguir falar todos, né? Estão relacionados à saúde da mulher. Então, há muito problema ligado à saúde da mulher. Por exemplo, o tônico uterino, né? Este é para desequilíbrios hormonais. Sim, este trata o desequilíbrio hormonal. Hoje há muito problema ligado a essa situação, né? Os hormônios trabalham de forma, né, inadequada, né? Vamos falar, por exemplo, das menstruações irregulares, né? Dores durante essa situação, né? Infertilidade, conforme estamos a dizer, os miomas, né? Os quistos ovarianos. Então, este resolve. Também temos a menopausa cara, né? Menopausa cara. Este também está ligado na questão dos hormônios, né? Há muito desequilíbrios hormonais. Estamos a falar da alimentação, estamos a falar do estresse, né? Estamos a falar do próprio pH vaginal que está alterado, né? Estamos a falar da alimentação descuidada, né? Então, este foi desenvolvido para situações hormonais, equilibrar suores noturnos, né? Saúde óssea, né? Porque as mulheres também, quando vão à menopausa, tem aquele problema de osteoporose, né? Há um problema ligado aos ossos, né? O risco de obesidade, tensão nervosa, né? Ondas de calor. Está desenvolvido este produto. Este é um produto, né? Digamos que a quantidade que nós trouxemos já terminou. É o Vagition. Exato, né? Aqui diz, sinta-se como a primeira vez todas as vezes. Porque nós devemos inovar, né? Então, este produto, este é para lubrificação vaginal, né? É a principal causa, né, de frigidez, né? Vagition. Este é um excelente produto, né, para pacientes que estão a usar. Até a quem já adquiriu 2, 3, disse, doutor, esse produto não pode... Nesse momento, o centro já não tem muitos... Pela prevenção, já fizemos a requisição. Nós estamos aqui para salvaguardar o bem dos nossos pacientes, né? Dentre eles são vários, né? Estamos a ver esse para quistos ovarianos, né? Estamos a ver esse para frigidez. Esse é um produto mesmo praticamente... Este é o uso externo, né? A mulher vai aplicar nos grandes e pequenos lábios, né? O outro é mesmo para tomar, né? Todos com a finalidade, né, de estimular os hormônios, né? Quando os hormônios estão deficientes, né, então problemas da saúde vêm. Aqui uma mama laica, conforme o nome diz, né? Este é um produto para a concepção, conforme estamos a ver aqui. Sim, a infertilidade, né? Tem este aqui, que é simplesmente para mulheres, né? É um produto simplesmente para problema dos ovários, né? Dos ovários, mas também atua nas trombas, né? E a nível do útero, né? Principalmente na questão da endometriose. Endometriose, né? O endométrio é a camada interna do útero. Todos os meses, né? A mulher vai à menstruação, né?
Então, quando o óvulo não for fecundado, né, cai dentro do útero, é destruído. Se não estiver saudável, né, sim, inflama a área interna do endométrio, que nós chamamos de endometriose. Também é uma das situações ligada às infertilidades. Então, já para os sistemas ginecológicos, né, temos aqui... Já também tem muita aderência. Tem. Quer dizer, o paciente vem ao Centro Emanuel. O paciente não precisa dizer nada. A única coisa que ele vai dizer é que vir fazer a consulta. O resto deixa para nós. O Centro Emanuel tem o aparelho de detectar em função do check-up. Sim. Por exemplo, as nossas consultas é composta por biorressonância magnética, né, o chamado check-up. Ali vamos incluir a anamnese, que é a história clínica do paciente. Nós temos que saber os antecedentes familiares. Se já sofreu de câncer da mama, se teve câncer do útero, né? Se este paciente já tem tido problemas de infertilidade na família, isso devemos saber. E dali segue os sinais vitais, né, para monitorizar o organismo. Então, esse conjunto todo, né, é uma consulta, né? O paciente apenas faz a consulta e tem outros benefícios, né, pelo preço que nós praticamos. É isso, companheiro. Mas também as folhas. Sim, aqui são as ervas, né? Nós aqui temos a erva doce, né? Temos a unha de gato, temos o chamarelo, né? Quer dizer, várias plantas medicinais, né, que contribuem para a saúde da mulher. Por exemplo, o melão de São Caetano, né? Este é um produto, né, que atuam para as bactérias gram-positiva e gram-negativa. E nós já dissemos que toda infecção, né, tem aí uma lesão, uma ferida. Né? Então, a mulher que nos procura, ela não precisa ter mais essas feridas. Né? Então, vamos usar o melão de São Caetano, né? Vamos usar aqui os nossos antibióticos, né? Vamos associar a mucuna também, porque na altura que ela ficou aflita, né, os hormônios ficaram desequilibrados. Este é um produto que nós dissemos é para equilibrar os hormônios, né? Já esse produto também usamos para homens, né? Para fortificar os espermas. Né? Há pacientes que não aceitam ficar sem a mucuna preta. Ele diz, doutor, desde que eu comecei a tomar, né? Então, não, ele... Quer dizer, nós estamos a fazer aqui um desafio, estamos a pedir aos nossos pacientes que pelo menos venham consultar os nossos serviços, né? Para ver, né, o nosso funcionamento. Que é no sentido que o paciente pode não ter que explicar, né, desde que ele aceita ser numa análise feita pela ressonância. Sim, a ressonância tem-nos... Exato, tem a obrigação de rever todos os órgãos. Né? E o órgão que estiver comprometido é este órgão onde nós estaremos... Sim, é ali onde estaremos a receitar, porque ele nos dá já nos dá uma preferência de resumo. Né? Ali nós só estaremos em contactos com os órgãos que estão inflamados, né? Com os órgãos que estão doentes. Dali pegamos os nossos produtos consoante aqueles órgãos. Razão pela qual o doente não precisa dizer nada. Ele vem, a única coisa que ele vai falar é que vai fazer a consulta, né? Mas também para o médico não ficar muito calado, vai dando ali uma... Também não pode tratar o outro como se estivesse a tratar uma árvore. Nós já dissemos, se fores um antissocial, tem que ser um carpinteiro, né? Se calhar. Mas mesmo o carpinteiro também tem que coordenar com os colegas, né? Traz aquela madeira, mesmo o ferreiro, né? Mas para a nossa profissão, a comunicação é importante. Porque às vezes só mesmo um bom conselho, né? Um pequeno distúrbio, né? Muitas das vezes ele pode chegar para dor de cabeça e depois de uma boa conversa... Sim! A saúde é o bem-estar físico, mental, econômico, social, espiritual. E não apenas a ausência de doença. Então tem que ser bem seguido. E não só. O paciente chegou, tem confiança com o Centro Emanuel e muitas das vezes já referi. Os pacientes não devem procurar o Dr. Oscar. Os pacientes não devem procurar quem está falando na rádio. Os pacientes devem procurar a clínica. Né? Muitas das vezes, não, sou doutor, não, porque nós temos outros pontos, né? Ainda tem outros pontos a serem solicitados, possivelmente estaremos para lá até o final do ano. O método que é feito a consulta, fala por si. É um método
são de ponta. Sim, sim. Porque não será o doutor a diagnosticar, será o médico de ponta a fazer a anamnese e fazer também a consulta. É aquilo que temos dito, né? Por exemplo, este produto, as cápsulas limpas, né? Esse é um produto americano, né? O Vagition que estamos a dizer é um produto indiano, né? Por exemplo, o Mamama Laica, que nós estamos a dizer aqui, que estamos a referenciar aqui, é um produto tanzaniano, né? Temos este aqui, que é um produto ganense. Então, nós estamos a dizer, né? Normalmente, se o Centro Emanuel não tivesse esta disponibilidade, nós diríamos que quem procura saúde, né, estaria a rodar os países que nós mencionamos. Quer dizer, o paciente vem para cá, para Benguela, ele dentro da clínica, né, já tem produtos das origens que nós mencionamos, né? Olha, aqui que o meu companheiro, né, o meu repórter, que não me faça mentir, né? Eu fui lá para selecionar apenas produtos ligados à saúde da mulher, né? Cada tipo, né? Aquilo enchemos o saco, mas ele tinha que fazer um resumo, senão seria muita coisa. Né? Então temos vários produtos e temos ainda produtos de outras origens que não conseguimos trazer. E para além disso, o benefício da nossa flora e fauna, que também é rico desses produtos locais que nós temos. Então aqui não temos como as mamás ficarem doentes. A saúde está em primeiro lugar, né? Porque nós, quando nos prevenimos, né, os benefícios é de todos nós, né? Porque nós, muitas das vezes, encontramos os hospitais muito cheios, né? Mas, pelo menos, os hospitais estariam acolhidos para doenças, né? Por exemplo, de especialidades. Estaríamos a falar para as crianças, né? Para os idosos, né? Agora, para jovens, né? Doenças que são preveníveis, né? Então, neste caso, não seria necessário. E nós, quando vamos pautar pela prevenção, né? Para além de não ficarmos doentes, os nossos órgãos ficam mais completos e ficam a trabalhar mais bem. Que nós já cruzamos com situações, olha, o fulano dormiu, mas não acordou, né? Sim, mas existem doenças silenciosas, né? Isso porque, né? Vamos falar, por exemplo, das hipertensões. Olha, o caso das hipertensões, né? As doenças hipertensivas também lideraram, falar a verdade, né? O paciente tem ali uma tensão de 200, mas ele vem sozinho com mãos no bolso. Não estou a dizer que ele não pode colocar mãos no bolso, né? Mas ele é uma... Não, nada mal. Ele até traz uma outra questão que hoje já domino, né? Que é a mamãe lá em casa e tal, a minha saúde do homem, né? Mas não, depois não, aqui a prioridade não é o que estás a pedir agora. Nós agora vamos procurar baixar a tensão, né? Amanhã, quando houver uma estabilidade, depois é que